Acabou a pré-temporada do Barcelona e nesse vídeo a gente vai fazer um resumão dos destaques e pontos que o Barça pode ter a corrigir nessa temporada, baseado no que foram esses amistosos e troféu Rangamper do Barcelona. Boa pré-temporada do Barcelona, tá? O Barcelona teve alguns amistosos, é semana de estreia da La Liga. Eu vou fazer hoje esse resumão baseado nos jogos, nos amistosos do Barcelona. E quinta-feira, ou sexta, mas eu tenho certeza que quinta-feira, nós vamos ter o vídeo aqui de expectativas da La Liga, talvez até analisando adversários, né? Qual equipe pode surpreender, tem alguma equipe que pode disputar, será que o Atlético de Madrid pode ter mais chance também contra o Real Madrid e Barcelona? O Real Madrid vem melhor que na temporada passada, Barcelona, uma vez que o Barça foi campeão na temporada passada, qual deve ser a exigência dos torcedores do Barça? Enfim, isso a gente vai falar ao longo dessa semana, mas hoje é resumão desses amistosos, tá? Baseando no que a gente viu nos amistosos, na vitória do Barcelona por 3-2 contra o Vissel Kobe, na goleada do Barcelona contra o seu e contra o Daegu, e também na goleada do Barcelona no troféu Juan Gamper contra o Como, certo? Começar pelo goleiro Juan Garcia. O Juan Garcia foi titular no troféu Juan Gamper e também jogou pelo menos 45 minutos dos amistosos na Coreia. O Juan Garcia foi o goleiro titular da pré-temporada. O Chesney entrou só no segundo tempo e Iñaki Peña não chegou a ganhar minutos. O Iñaki Peña, a tendência é que vai ser negociado aí. O Ter Stegen, então, como a gente sabe, tem toda essa questão de se recuperando da cirurgia. Enfim, não deu pra ver muito do Juan Garcia, tá? Não deu pra ver muito. Mas ele fez algumas boas defesas, tá? Principalmente também contra o Daegu nos primeiros minutos, no troféu Juan Gamper nos primeiros minutos, nas poucas chegadas dos times adversários, ele fez algumas defesas, né, interessantes, ele tem um posicionamento interessante, mas eu ainda acho pouco para analisar. A gente vai conseguir ver melhor ele atuando, né, ele jogando a partir de agora, jogando mais de 90 minutos, jogando partidas de fato, perdão, de fato de La Liga, ok? Para mim, as novidades, tá? As novidades. A gente teve alguns guris da base que foram ganhando oportunidades. Por exemplo, a gente pode falar aqui, né, do Dru Fernandes. Né, do Dru Fernandes. O Dru Fernandes foi um guri que eu acho que o Dru Fernandes ele é um exemplo que não vai ser titular durante a temporada. Talvez a gente vai demorar para ver ele. A gente não vai ver muito dele nessa temporada. É possível que ele ganhe mais oportunidades numa temporada posterior pelo Barcelona. Não só ele, tá? Não só ele, mas eu acho que o Dru Fernandes ele tem a característica de La Masia. Ele vem da mesma La Masia que Gavi, que Pedri, que que Cubarsí, que Yamal. Então ele é bem treinado lá. Ele tem esse selo do Barcelona. E ele mostrou muito boas amostras para o Hansi Flick ao longo dessa pré-temporada, a ponto de que em jogos de La Liga, nos primeiros jogos da Copa do Rei, quando surgir aí oportunidades, ele pode ser sim uma opção para o segundo tempo em algumas partidas que até o Flick pensa em preservar aqui, se acontecer alguma situação ao longo da temporada, suspensão, não gosto de querer projetar lesão e nem quero projetar isso, tomara que essa temporada seja a temporada de menos lesões do Barcelona, mas para situações assim, nós temos bons jovens que podem sim quebrar um galho, que podem sim mostrar um serviço, dizer pro Flick, opa, tô aqui. Um deles é o Dru Fernandes, sempre aparece, mas sempre tem outros, né, Bernal, enfim, sempre tem outros, tá, sempre tem. Né? Perdão, a base do Barcelona, ela é muito boa, tá? A base do Barcelona, ela sempre tem esses nomes aí, né, que se apresentam, né, que se apresentam bem, tá? A base do Barcelona sempre tem esses bons nomes. Sobre os reforços, tá? O Rashford, ele vai ser um jogador para grupo, né? A gente pode ver o Hansi Flick testando ele como camisa 9, né? Não quer dizer que ele vai sempre jogar ali. Teve alguns amistosos que o Rashford jogou como ponta e o troféu Juan Gamper ele jogou como camisa 9. Ele pode ser uma opção para quando o Lewandowski não estiver disponível entrar no segundo tempo no lugar do Ferran Torres, ou também em alguma situação que o Rafinha, que o Yamal estão suspensos, vão ser preservados, ele pode entrar no lugar de algum desses jogadores. Também quando acontecer do Hansi Flick querer jogar o Ferran pelo lado,
Rashford pode jogar com o Ferran em situações assim, tu joga o Ferran pelo lado e bota o Rashford como camisa 9. Isso seria o Rashford titular. Mas, em via de regra, o Rashford deve ser uma boa opção, uma boa nova energia para o Barcelona no segundo tempo em muitas partidas. Daqui um pouco em partidas que o Hansi Flick pode querer trazer no segundo tempo, substituir algum meia do Barça e trazer o Rafinha para o meio, colocar o Rashford também, né? Porque a tendência é que o Rafinha e o Yamal tenham muitos 90 minutos na temporada. Então não vou dizer que o Rashford só vai esperar quando eles não estiverem à disposição. Mas o Rashford eu acho que vai evoluindo ao longo do tempo e é uma boa opção para grupo do Barcelona, tá? A gente viu ele marcando gols nessa pré-temporada, como o Hansi Flick olha ele, não só uma opção para ponta, mas também para camisa 9, né? Isso foi muito bom. O Rony Bardos, talvez a gente vai ver menos até que o Rashford, né? Talvez eu já vi dizer que ele pode aparecer pro Barça B, né? Que ele pode ter aparições lá no Barça B, mas ele tá com o grupo principal e ele também pode ser uma boa opção para grupo do Barcelona, primeiros jogos da Copa do Rei, uma boa opção para segundo tempo, né? Em algumas partidas, um jogador ali preservar, tá ali o Rony Bardos e vai entrar nessa fila do Barcelona de jogadores brigando por posição, de jogadores querendo mostrar trabalho pro Hansi Flick. Ele é bom jogador, tem bons pontos, já jogava muito bem no Copenhague, é um jogador jovem e pode muito evoluir, né? Tomara que ele consiga se desenvolver e crescer no Barcelona, tá? Deixa eu ver outro aqui também. Dos que já estavam, né? Acho que uma novidade é a volta dos lesionados. O Christensen, gostei bastante do retorno dele. Acho que o Christensen fez boas partidas. Também o Dani Olmo voltou bem, né, e a tendência é que o Dani Olmo seja bem utilizado pelo Hansi Flick. O Dani Olmo em boa condição física eu acho que é um baita jogador. Vamos falar aqui do Araújo, que passou boa parte da temporada passada também lesionado, e eu acho que a tendência é que o Araújo vai ser um zagueiro titular, agora que o Inigo Martínez saiu. Eu acho que a tendência é que seja Araújo e Cubarsí, né, a zaga titular do Barcelona. Outro também, o Eric Garcia. Esse não voltou de lesão, mas eu vou falar. Eric Garcia foi utilizado algumas vezes pelo Hansi Flick como lateral. O Eric Garcia já foi utilizado pelo Hansi Flick como zagueiro, já foi utilizado pelo Hansi Flick como volante em algumas vezes, e agora também pode ser utilizado como lateral, talvez na do Condé, enfim. Então o Eric Garcia já tinha sido outras vezes também anteriormente, e o Eric Garcia também foi colocado pelo Hansi Flick em algumas situações como lateral, tá? O Hansi Flick, que gosta, né, de aproveitar e sempre melhorar os jogadores, eu gostei bastante do Eric Garcia com ele. Lamine Yamal, eu acho que o Lamine Yamal apresentou uma boa evolução também, uma boa evolução física, uma boa evolução no mano a mano, uma boa evolução no combate, uma boa evolução nas jogadas e também um amadurecimento também, né? E a qualidade ele não perdeu, né? Ele fez aqueles golaços e a gente sabia que obviamente ele não ia perder a sua qualidade. Ok? Gavi também, né, para falar aí, retorno de lesão do Gavi. O Gavi se apresenta, né, como uma grande opção para o Hansi Flick. Para mim, o meio-campo do Barcelona ele é recheado. Tu tem o que é intocável e vai ser titular é o Pedri, isso aí é óbvio. Mas assim, tu tem o Frank de Jong, que é um baita volante, que eu gosto muito da ideia de tu ter o Frank de Jong como um volante. E ele se apresenta na área também, então ele pode ser uma válvula de um chute de fora da área, daqui a pouco quando as coisas não acontecem. Tu tem um Gavi que melhora, um Gavi que está melhor fisicamente, então o Barcelona ganha, entre aspas, o Gavi fisicamente. E é difícil tu imaginar um Gavi no banco, mas imagina tu ter esse Gavi no segundo tempo nas partidas. Isso é espetacular. Um Dani Olmo que é muito técnico também, que se apresenta muito, mas eu não sei se o Barça vai conseguir contar com ele em todos os jogos da temporada. Então talvez ele não é um jogador para jogar 5 jogos seguidos já, mas é um baita jogador do Dani Olmo, que se estiver na sua melhor fase, olha, nós temos um super jogador aí. Então a gente tá falando de Pedri, de Gavi, de Dani Olmo, de Frank de Jong, de daqui um pouco um Eric Garcia em alguns jogos que for preservar, que também se apresenta muito bem nessa posição, quando daqui um pouquinho ele queria colocar um Christensen como volante. Então eu acho que o meio campo é um dos melhores setores que o Barcelona tem, tá? Muito bem recheado. Problemas. Talvez o que me preocupa, como eu falei aqui, é a zaga. O que me preocupa um pouco é a defesa, mas nem tanto. Assim, é que, cara, eu não vou levar de parâmetro os jogos da pré-temporada. Desculpa. Eu não vou aqui ficar levando, porque o Barcelona tomou tantos gols. Porque o Barcelona tomou esse gol. Cara, eu vou levar muito mais em parâmetro esses jogos da La Liga, tá? E já era esperado que o Barça ia jogar todo avançado, porque o pessoal que vai ver o Barcelona na pré-temporada quer ver o Yamal, quer ver o Rafinha, quer ver o Barça atacar, não vai querer ver o Barça se defender muito. Então, e é normal que pelo ritmo, que pelo andar desses jogos, de como vai
taticamente até a postura do adversário, o Barça não ia ficar com os zagueiros lá atrás, o Barça ia ficar lá em cima o tempo todo nesses amistosos. E eu acho que o Barcelona vai poder corrigir, mas eu acho que vai ser muito melhor a gente analisar, né, essa linha contra o Mallorca agora, nesses próximos jogos. Mas sim, a zaga é um ponto de interrogação, a zaga é um ponto a cuidar. Eu gosto muito do Cubarsí, eu acho que ele fez uma temporada passada muito boa, torço muito para que repita, o Koundé e Baldé gosto muito, ver como vai ser esse poder de marcação do Barcelona e a postura também da linha, né, para isso não ser um problema com a bola nas costas, tá? Mas assim, para mim foi uma boa pré-temporada do Barcelona, acho que o Barça está pronto, tá? Eu acho que o Barcelona tem uns jovens muito bons, tem um poder muito bom. A tendência é que o Ferran Torres comece jogando agora contra o Mallorca, vai com o Yamal, com o Ferran Torres, com o Rafinha, a zaga que a gente tem aquela dúvida, tomara que o Koundé tenha condições de já consiga começar jogando, né, Baldé. A zaga eu chuto que vai ser Araújo e Cubarsí, mas vamos ver, quem sabe não aparece um Christensen por ali, vai que daqui a pouco ele queira ir com o Eric Garcia, mas eu acho que vai acabar sendo Araújo e Cubarsí. O meio campo, que sempre tem essa coisa, mas o Pedro eu acho que é intocável também, daqui a pouco um Gavi, então ver, mas se daqui a pouco quem começar no banco, Dani Olmo, Gavi, vai aparecer no segundo tempo, e aí ver como que ele também vai utilizar para pôr o Rashford no segundo tempo. Eu acho que o Rashford, certo que o Ferran é o camisa 9 titular, e tu não pode ir com Yamal e Rafinha no banco, então a gente deve ter um Rashford, quem sabe no segundo tempo, vamos dar uma olhada também como vai ser o banco do Flick, mas eu acho que foi basicamente isso que a gente viu nessa pré-temporada, né? O Barcelona ganhou de goleada em todos os jogos, que era superior em todos os jogos, essas primeiras aparições, né? Quem estava aí continuando muito bem, retorno de lesionados, e aí outros pontos eu acho que a gente só vai conseguir ver melhor ainda realmente com o Barça em campo em La Liga, que daí é uma outra atmosfera, são outros 90 minutos, né? A gente vai ter o Mallorca agora no final de semana, que vai tentar contra-atacar o Barcelona, que vai tentar arrancar 3 pontos ou 1 ponto em casa, né, do Barcelona na sua estreia. Mas eu vou falar sobre La Liga, estreia de La Liga mais aqui nessa semana, quinta-feira, tá? É isso aí, pessoal. E se não sair quinta, no máximo sexta já vai estar no ar. Mas eu creio que vai ser quinta, tá? Porque quarta temos pós-jogo aqui do Inter, aí na quinta seria Barcelona. A não sei que saia alguma notícia muito forte do Inter, mas eu acredito que não. Então, quinta-feira a gente tem esse vídeo falando sobre a estreia da La Liga, que já é sábado, 2h30, horário de Brasília, Barcelona enfrentando o Mallorca fora de casa, tá bom? E aqui eu deixei pra falar mais do jogo, né? Eu não quis falar muito das questões extra-campo, sobre volta ou não no Camp Nou, sobre a questão Ter Stegen. Aqui eu quis falar mais do que a gente viu no campo mesmo, tá bom? Valeu!